Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa alcançar a vida de cada um que assistir esse vídeo. Eu creio que chegará a muitas pessoas, porque esse é um vídeo bem diferente. Eu fiquei dias pensando, orando, pedindo orientação a Deus, consultei homens de Deus, se postaria ou não, porque é uma exposição de uma opinião que tenho. Claro, com amparo bíblico, estarei lendo aqui os versículos e vou falar, realmente vou abrir o verbo, vou falar tudo por causa de algumas situações que têm acontecido e como ministro do Evangelho, para o ministério em que Deus me chamou, eu preciso me posicionar, eu preciso falar, é necessário falar. Eu sou um defensor do Evangelho de Cristo, para que pessoas sejam salvas através do Evangelho de Cristo. Primeiro eu gostaria de fazer menção aqui do Efésios capítulo 4, versículo 11, a respeito da chamada. Deus fazendo a chamada, dando ministério aos seus nesta terra. Vamos lá. Versículo 11 diz assim, ó: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Muito bem. E o versículo 7, voltando, do mesmo capítulo, versículo 7, diz assim, ó: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo Jesus. Amados, não há como questionar que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, especificamente nesse texto, lendo e analisando o texto e contexto, isso nos deixa muito bem claro que a função apóstolo, evangelistas, profetas, pastores e doutores são específicas, são chamadas vocações, títulos, vocação dado para o ministério. Porque vamos lá, só para confirmar, eu quero que fique isso muito bem claro, para você ter a ideia do porquê, em que eu estou me apoiando para esse discurso, para esse desabafo, essa exposição da minha opinião a respeito desse assunto. O versículo 12 diz assim, ó: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. O 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, foi dado a esses homens, foi dado esse ministério a homens, para edificação da igreja. É uma chamada, é uma vocação, é um ministério dado especificamente para o exercício do ajustamento, o exercício da edificação da igreja para o benefício de Cristo Jesus. Isso foi dado segundo a medida da graça de Cristo Jesus. Foi dado cada um segundo a medida da graça de Cristo Jesus para edificação da sua igreja, para ajustamento, para a formação, para o aperfeiçoamento, para que todo varão se torne semelhante a Cristo Jesus. Isso lá no futuro. Vamos lá. Mas que assunto eu quero expor, que assunto eu quero falar? A questão é, pode ou não um pastor se candidatar a algum cargo público? Um pastor, ele pode se candidatar? Eu posso dizer claramente para você, sem medo de errar, tudo se pode, mas convém um pastor se candidatar? Eu digo que diante das situações que temos visto, nós temos percebido que isso tem muito mais prejudicado o evangelho do que tem beneficiado a sociedade. Homens de Deus têm atropelado, têm caído, têm falhado em sua missão porque deixaram os seus cargos. Eles já tinham o chamado de pastor para o exercício do serviço no reino de Deus. Largaram para o lado e se enveredaram por uma
para um trabalho, para uma função pública, e lá eles se atrapalharam. Por quê? Porque lá onde eles vão exercer essa função é uma função perigosa, vão estar no meio de lobos, vai estar no meio, tem que entrar no sistema e acaba por se corromper. Homens de Deus, eu digo homens de Deus, homens de um caráter ilibado, pessoas que foram para lá e acabaram por cair, acabaram por transgredir, até muitos foram até presos por corrupção. Isso é vergonhoso para o evangelho, isso é vergonhoso para o nosso meio. Então, mas você tem algum argumento? José, ele concorreu, José, ele foi governador no Egito, mas eu quero dizer uma coisa para você, você não é José. Não foi você que foi vendido pelos seus irmãos e depois perdoou eles. Não foi você que fugiu da mulher de Potifar, foi preso por causa disso, mas justamente no momento certo Deus tirou de lá. Não foi você que fez isso. Aí Daniel foi também governador, exerceu cargo lá na Babilônia, mas também você não é Daniel. Não foi você que foi levado escravo, cativo para a Babilônia. Não foi você que recusou os manjares de Nabucodonosor. Não foi você que fez isso. Não foi você que teve uma vida desde a mocidade, desde adolescente, até ser um velhinho ancião, e da mesma forma defendendo a sua índole, defendendo a sua fé, a sua crença, a fidelidade ao Deus da sua pátria, ao Deus de Israel. Mas José de Arimateia foi um cristão, já no início, na transição para a nova aliança. Mas você não é José de Arimateia. E outro sim, José de Arimateia, ele se converteu, quando se converteu, ele já era senador. E nos dias de hoje, que argumento você tem para isso? Se tiver, pode expor. Todo mundo tem o seu direito de opinar, assim como eu estou opinando hoje. Não dá mais para viver uma ilusão dessa. Por exemplo, pode um pastor se candidatar a algum cargo público? Claro que pode, poder tudo se pode, mas convém? Eu digo para você, hoje não convém. E ainda outro sim, tem a questão de usar o nome pastor. Esse nome foi dado não para você usar com uma nomenclatura, para te dar autoridade, para te dar conhecimento, notoriedade, para você ganhar uma eleição, para você exercer, para você conquistar aquela cadeira em algum cargo público. Não, o nome pastor, essa nomenclatura faz parte de um ministério que Deus deu para exercer essa função no reino de Deus e não num cargo público, num cargo social. Quer se candidatar? Sim, não tem problema, mas não use o seu nome pastor. Eu quero dizer claramente, sem medo de errar, não há base bíblica para isso. Não há amparo, não há coerência bíblica para isso. Isso é uma exposição que está sujeito, sim, a você ponderar, a você colocar a sua, também a sua sugestão, a sua opinião, contrariando a minha. Ninguém é obrigado a concordar comigo, mas essa é a minha posição, essa é a minha exposição. Eu estou cheio dessas coisas, de ver o nome do Senhor, o evangelho ser vituperado, vilipendiado, tudo por causa de homens de Deus. Estou dizendo, afirmando homens de Deus, não estou falando de qualquer um, homens de Deus que vão para lá e lá se corrompem, porque é lugar de corrupção. Lugar de corrupção. Às vezes nós somos heróis, mas longe do pecado. Eu quero ver você ser herói quando você está sozinho, diante da tentação, quando você está distante da sua esposa, quem você é, quando você está só entre o grupo do sistema, a ponto de se corromper, você vai dizer não? Você vai dizer não assim como Daniel? Você vai dizer não assim como José? Você vai fugir? Então é isso, é por isso que eu coloco a minha posição. A chamada de Deus na sua vida não é para cargo público. Você pode ter essa chamada, mas não confunda, não coloque lá a sua nomenclatura que Deus colocou.
que você ganhou fama por exercer muito bem, um ótimo ministro, um ótimo pastor, um ótimo cuidador, influenciou muitas pessoas como pastor, mas não coloque esse nome lá para ganhar uma eleição, para sentar numa cadeira que ganhou, que conquistou por causa do seu bom nome como pastor. De jeito nenhum. Você com esse nome você deve permanecer fazendo a obra do Senhor Jesus. Esta é a minha opinião. Eu tive que expor, eu tive que publicar esta opinião, porque a coisa já chegou a feder. Não concordo de forma alguma. Não é obrigado você concordar, mas essa é a minha opinião. Deus abençoe a sua vida e vamos abrir o olho, povo de Deus. A nossa função é ampliar o Evangelho, levar o Evangelho a quem deve ser levado. A nossa função é cuidar daquilo que pertence ao Senhor Jesus. Se você tem um chamado para um cargo público, você é uma pessoa justa, está disposta a sofrer, então vá para lá, vá sofrer lá, mas faça direito, faça o que tem que fazer, porque eu de hoje em diante tenho uma opinião a respeito disso. Cobrar mais, porque político bom, na verdade, é político no tempo de campanha. Passou, meu irmão, precisa provar que realmente você tem um caráter ilibado, porque até então todos serão suspeitos, passivos de errar, como eu e qualquer um somos nessa terra. Que Deus venha ter misericórdia da nossa vida e até a próxima, se assim Deus permitir.